A Presidência da República informou ao Supremo Tribunal Federal que a ida do vereador Carlos Bolsonaro na comitiva que viajou para a Rússia em fevereiro não gerou custos para o governo federal. De Brasília, os detalhes, a informação completa com Yasmin Costa. A presidência informou ao Supremo Tribunal Federal que a ida do vereador Carlos Bolsonaro na comitiva presidencial que viajou para a Rússia em fevereiro não gerou custos ao governo federal. No ofício enviado ao STF, o Itamaraty diz que não foram pagos pelo Ministério das Relações Exteriores quaisquer valores a título de diárias do vereador Carlos Bolsonaro por conta da referida viagem oficial e tampouco há registros de despesa neste ministério relacionadas à participação dele na comitiva oficial do senhor presidente da República. Essas informações foram encaminhadas ao Supremo para atender uma demanda do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado analisa um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que solicitou a abertura de uma investigação para apurar a presença de Carlos Bolsonaro na comitiva que esteve na Rússia. O pedido de apuração foi incluído no inquérito que tramita no STF e investiga a atuação de uma milícia digital voltada a ataques ao sistema democrático brasileiro. A Polícia Federal já afirmou ao Supremo que faz parte dessa milícia um grupo de assessores da presidência e aliados do presidente Jair Bolsonaro. A Presidência da República afirma ainda no documento que o pedido de investigação do senador Randolfo Rodrigues tem fins políticos e não tem base jurídica, pois não apresenta indícios de crime. Na última semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro enviou um ofício ao STF negando que tenha custeado a viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. A Secretaria-Geral da Câmara do Rio ainda ressaltou que a viagem foi comunicada previamente pelo vereador e que o regimento da Câmara não exige prévia autorização para a realização de viagens internacionais que não configurem missão oficial ou gastos. O documento ainda informa que o vereador registrou presença e votou remotamente em todas as sessões realizadas enquanto esteve na Rússia. Cristina, Grêmio é permitido ao presidente levar uma comitiva em suas viagens de negócios, inclusive pessoas que não são do próprio governo, convidados do presidente? Como fica essa discussão? Porque essa desconfiança e o governo negou, né, de que a viagem de Carlos foi paga por eles. Sim, não tenho conhecimento de detalhes do regimento interno da Câmara de Vereadores do Rio ou do que rege essas viagens internacionais da Presidência da República, mas vou dar uma opinião aqui de quem é repórter, né, quem acompanha o jornalismo há 32 anos e que já acompanhou vários presidentes da República, citando apenas um caso recente do apadrinhado do STF, do queridinho da imprensa, que agora vem sendo visto aí como alguém idôneo, ficha limpa, mas não é. Lula viajava para o exterior com Rosemary Noronha, que era uma mulher que não tinha... Depois ela ganhou uma chefia de um escritório em São Paulo, da Presidência da República, mas ela não tinha qualquer ligação com o governo. E todo mundo sabe, não preciso eu dizer aqui, quem era essa Rosemary Noronha na fila do pão. A gente sabe, viajava para o exterior todas as vezes que a dona Marisa não acompanhava o presidente da República. Fazia nada. O Carlos, ele tem, apesar de não ser do governo, pela ligação pessoal, por ser filho do presidente, desde a época da campanha, ele tem uma ligação importante com a divulgação dos atos do governo, das ações do governo. A gente sabe disso, ainda que formalmente não seja declarado. Ele não faz parte da equipe de comunicação, mas ele é talvez um dos mais importantes agentes de comunicação deste governo. Se o presidente da República tinha oferta de hospedagem, de alimentação, tudo gratuito na Rússia, como ficou demonstrado aí nas comprovações enviadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e não haveria gasto nenhum, embarcou no avião presidencial que já estava a caminho, que já tinha todas as pessoas necessárias à viagem a bordo e ainda sobrava vaga,
pessoalmente, eu estou falando aqui como cidadã comum, não vejo problema, sinceramente não vejo problema, a menos que ele tivesse ido para a Rússia para fazer algo ilícito, mas aparentemente não, aparentemente acompanhou ali e já disse à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que esteve presente remotamente nas sessões da Câmara, então ainda fez o seu trabalho remotamente, o que nesse momento é possível, se é autorizado, tanto ele quanto todos os outros vereadores, que assim o fizerem, estão agindo de forma correta. Então sinceramente eu não vejo, para mim é mais um barulho de Randolph Rodrigues tentando jogar no ventilador para ver se atinge alguém e que vai morrer na casca, quer dizer, está fazendo de novo o STF, que tem tanto trabalho, tanta coisa importante para votar, parar para ficar perseguindo um governo que o STF já adora perseguir por coisas pequenas que não fazem o Brasil andar. Agora 7h37. Repita. 7h37. Bom, aqui nos nossos estúdios, Ricardo Salles falando sobre esse assunto ainda. Salles, independente do presidente ou de quem ocupe o cargo na presidência da República, falta uma regulamentação sobre essas viagens ou não? Ora, é liberalidade do presidente da República formar a comitiva. A gente vê as viagens de presidentes da República, a Cristina citou bem aqui a Rosemary Noronha, que viajava com o Lula, né, para tudo quanto era lugar, quando não ia a primeira-dama, ele levava a Noronha. Mas outros presidentes também levavam outras pessoas, porque a comitiva presidencial, ela é composta de convidados da presidência. É uma prerrogativa do cerimonial da presidência da República convidar pessoas para irem junto. Aí há toda uma regulamentação própria para aqueles que podem acompanhar o presidente da República, a convite do governo brasileiro em alguns casos, ou seja, o governo pagando a viagem, se houver despesa. Me parece que nem esse é o caso, como disse bem a Cris. Foi comprovado que as hospedagens, todas as despesas lá na Rússia foram arcadas pelo governo russo. O avião ia viajar de qualquer jeito, portanto não faz diferença se o Carlos estava a bordo ou não. Então você vê que é claramente uma medida para fustigar o governo, para querer desgastar o governo e, como a Cris também falou, causa mais espanto ainda que isso tenha sido acolhido, essa discussão tenha sido dada continuidade pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de uma corte constitucional, a mais alta corte do país, querer saber se um vereador do Rio de Janeiro teve despesa numa viagem presidencial, quer dizer, é um assunto cuja constitucionalidade é absolutamente nenhuma. E, Cristina, lembrando que, mais uma vez, o pedido de investigação foi feito por Alexandre de Moraes, a pedido, você bem lembrou, de Randolph Rodrigues, e daqui até o fim do ano, até outubro, até realmente a data da eleição, os olhos vão estar bem abertos aos passos do presidente? A gente sabe que haverá outros, né? Randolph Rodrigues está virando aí o campeão em fazer pedidos que não dão em nada, mas atrapalham o funcionamento de órgãos. Para mim, isso deveria ser considerado ataque às instituições públicas e ato antidemocrático. Eu sempre penso, quando eu ouço essas notícias envolvendo pedidos de Randolph Rodrigues, o que pensam os eleitores dele, como estão acompanhando o desempenho dele no Senado, porque não é possível que as pessoas continuem votando num representante que só fica atrapalhando o Brasil, não faz nada de produtivo e não consegue resultado nenhum, nem tentando atrapalhar o governo.